com um efeito especial. Esse é um dos efeitos. Aqui só tem uma cena e está congelada. E, finalmente, a visita a um dos pacientes que tem lembranças difíceis para conviver com elas na cena última aí dos mensageiros, né? Agora, depois que você viu essas imagens, nós queremos falar de uma outra questão muito interessante para quem está numa casa espírita, trabalhadores espíritas. O Américo tem uma experiência de mais de 40 anos em processos de doutrinação espírita, de espíritos, de entidades aflitas. E ele desenvolveu um trabalho, com imagens também, para ajudar nas tarefas da casa espírita, na doutrinação, no esclarecimento, na conversação com essas entidades, que acabou redundando num livro. O livro Falando com os Espíritos, sucesso já no movimento espírita, que eu gostaria que você comentasse para nós, Américo. Então, acho que a produção tem aí a capa do livro em alta resolução, e acho que é a capa da 2ª edição. Esse livro conta essa experiência que tivemos ao longo de alguns anos, né? Claro que não dá para contar tudo, né? Porque foram muitos anos, mas existem alguns relatos que podem ser interessantes e fazemos isso em seminário. Aliás, antes de fecharmos o livro, fizemos quase 9 anos de seminários testando isso aí. Foram muitas horas de seminários aqui pelo estado de São Paulo, nas cidades do interior e também aqui na capital, testando esse processo. E tem algumas imagens também que não são propriamente dos atendimentos aos espíritos, mas de personagens que foram concebidas para falar de coisas delicadas que acontecem. É isso que eu quero contar para você. Você que está em casa vai ver, porque é uma coisa de entrelaçamento entre encarnado, desencarnado, etc. E há certas coisas que são adequadas e certas coisas inadequadas numa reunião mediúnica. Então, o Américo concebeu, imaginou e alguém desenhou personagens que são muito engraçados, são muito próprios, e eu tenho certeza que na sua casa espírita você já se deparou com algum deles quando isso não aconteceu com você mesmo, comigo mesmo, não é? Então, Américo, com base, você trouxe alguns personagens para mostrar para os nossos telespectadores. Eu gostaria que você, então, pudesse explicar rapidamente quem são eles. Então, os personagens são de médiuns esclarecedores, há 2 personagens só aqui para o programa, 2 personagens de médiuns psicofônicos ou falantes e 2 personagens de sustentadores fluídicos. A primeira delas também é baseada nesse que vos fala, porque durante muito tempo eu dava lição de moral para os espíritos e hoje a gente não recomenda isso. Então tem um personagem chamado Elisson de Morales. Elisson de Morales é o nome do personagem. Elisson de Morales, né, que está acusando o espírito de ter feito coisa errada. Essa é uma técnica que não funciona. A segunda personagem, também esclarecedor, foi baseado no Américo também. Durante muito tempo eu achava que falar bastante ajudava o espírito a se esclarecer. É o contrário. Então foi criada aí a dona Carlota, da família Garella. Carlota Garella tem um problema, ela fala demais. Então essas três figuras, esses 3 personagens que estão na cena, o espírito já foi embora. O médium está desdobrado e com os ouvidos tampados, encarnado e fora do corpo, porque a mulher não para de falar. Por quê? Falar demais também não é bom. A gente deve falar o necessário. Quem eles estão vendo aí é o corpo do médium, o espírito do médium, desdobrado, ligado pelo cordão. E isso. O espírito que devia estar ouvindo já foi embora, não aguentou, porque não aguentou mulher, a conversa. Isso. Depois, um médium falante, ou uma médium falante, a dona Pérola Colares. Tem 2 problemas a dona Pérola. Primeiro, ela usar joias, e pulseiras e colares em demasia numa reunião que não é absolutamente social, é uma reunião de tratamento espiritual. E depois, a roupa inadequada que ela está usando na reunião mediúnica. Sim. Dá para perceber exatamente do que estou falando. Logo em seguida, uma característica também que pode ser... ou acontece nas casas espíritas, é o caso da dona Fátima, da família Todos os Dias. Ela acha que tem sempre coisas mais importantes do que a reunião em que ela é cooperadora. Então dá um jeitinho de faltar. Então ela Fátima todos os dias. Fátima todos os dias. Já o dos sustentadores, porque todo grupo tem o Chico que merece, esse aqui tem o Chico Chilo, que é aquele médium de sustentação que acaba dormindo na reunião. Né? Está sempre ali, né? Isso quando não dá uma ressonada ou quando não ronca, se desdobrando e dando um trabalho para os mentores. E para terminar,
são mais de 100 personagens, nós estamos mostrando meia dúzia. Essa 7ª imagem que está indo aí é do aromatizado, que é uma coisa boba, mas as pessoas não se preocupam. Então elas se enchem de perfume. E às vezes tem uma pessoa do lado que é alérgica e começa a espirrar. E os espíritas, você sabe, eles não gostam de reclamar porque não é bom, isso cria problemas. Então a pessoa não vem mais à reunião porque o outro usa muito perfume. Isso. Então são coisas bobas que, se a gente não cuida, vai dar problema no grupo, vai tirar a harmonia do grupo. E isso você mostra no seminário, não é? Isso, o seminário a gente mostra técnicas de abordar os espíritos na recepção, em ouvindo o histórico, fazendo propostas e encaminhando, misturando aí com personagens para falar de coisas que são convenientes ou não. Sim. Esse livro foi editado pela Mitos, editora Mitos, aqui de São Paulo, e me parece que já está na sua 3ª edição. E qualquer pessoa encontra esse livro nas livrarias espíritas, de grande frequência, de grande espectro, não é, de livros. Hoje o movimento espírita está bastante buscando também penetrar nesses meios. Agora, além disso, as casas espíritas que desejarem o seminário poderão convidar o Américo para que ele vá até lá fazer o seminário, não é? Isso pode ser feito através do site do Projeto Imagem, por exemplo, que é o www.projetoimagem, tudo junto, .com.br. Nesse site, além das imagens das histórias do projeto que já estão prontas, algumas só, tem algumas imagens para despertar o interesse. Tem um link para o e-mail, para o nosso e-mail, e aí nesse link você pode solicitar a lista de histórias, os preços, as quantidades de cenas, né? Fazer a sua encomenda e também convidar para palestras e seminários a respeito do Projeto Imagem ou do Falando com os Espíritos. Você, na casa espírita, pode facilitar para o frequentador, não é, Américo, o interesse. E para o trabalhador também nessa área, porque essa área exige preparo, exige treinamento, não é? Há necessidade disso. E quase não há muito material a esse respeito, né? Há o treinamento mediúnico, mas particularmente o treinamento de esclarecedores quase sempre fica a desejar, né? Então essa é uma proposta para ajudar os companheiros que têm a responsabilidade de formar novos dialogadores ou esclarecedores. Que é o que o livro ajuda a fazer. Isso. Porque o livro Falando com os Espíritos, destes personagens que você viu, eles não estão, as imagens não estão à venda com relação aos personagens, mas o livro traz várias dessas imagens, alguns. Não é? E o Américo, quando vai, aí mostra a família toda. Não é? Você leva a família toda com você e faz o seminário com todos, não é? Tem mais de 100 personagens já mostrando aspectos adequados e inadequados. E no livro, por uma questão de custo, porque papel couché, imagem colorida, sai caro, a editora adotou apenas 16 personagens, não é? Sim. Mas tem mais de 100. Américo, para as pessoas que tiverem interesse em aprofundar-se no que é o Projeto Imagem, descobrir custos, saber como é barato você ter acesso a isso, você pode repetir o site? O site é o www.projetoimagem, escrito junto, né, sem espaço, .com.br. Lá você tem 3 ou 4 imagens de cada uma das 23 histórias. Algumas de livros, outras de alguns capítulos, outras de episódios e algumas histórias infanto-juvenis. Tem para essa faixa etária também, Tem. Não é? Foi uma tentativa no início do projeto de entrar nesse ramo, mas esse ramo não teve muito sucesso. Eu imagino que agora pode ser que aconteça. É porque ninguém sabe. É verdade, não é? É verdade. Agora eu tenho certeza que com essas informações, você que está em casa vai aproveitar, porque olha, é muito inspirador, é muito positivo. E eu queria que agora o Américo aproveitasse o final do nosso programa para também dirigir-se aos telespectadores nas suas considerações finais, Américo. Muito bem, quero agradecer a oportunidade da sua entrevista, do programa Transição. Muito obrigado por nos ter convidado e poder contar um pouco dessa história. Nosso carinho e nosso abraço ao telespectador do Transição. Obrigado pela sua presença.